Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês uma das disciplinas de técnico e edificação. Então, quando você está começando o curso técnico e edificação, é uma das disciplinas que você vai aprender logo de início no curso, tá? A questão da topografia a disciplina em si que você vai aprender é um conceito bem básico, tá? Você não vai sair de lá formado topógrafo. É importante que você tenha conhecimento da área de topografia para que você possa trabalhar em diversas áreas da construção civil, né? Se você quiser se especializar em topografia, você tem que fazer o curso técnico voltado para topografia. Mas vamos lá. Então, topografia. Introduzindo a topografia. Desde a criação da humanidade, o homem passou a ter a necessidade de conhecer o espaço em que vive. Com isso, foi preciso controlar o espaço em que vive, explorando outros territórios, construir, plantar e até mesmo criar mapas, tá? Contudo, a topografia teve ainda, né, e ainda terá um papel importante na sociedade. Existem relatos de historiadores que o homem já fazia seus próprios mapas, antes mesmo de dominar a habilidade da escrita. Naquela época, para se representar o meio em que vive, era confeccionado os mapas por meio de observação e escrita. Conforme passar dos tempos, a evolução foi tomando conta e começou-se a introduzir equipamentos mecânicos até chegar aos dias de hoje, eletronicamente. Então, a topografia, antigamente, muitos anos atrás, lá, né, no tempo dos primórdios lá, então o homem ele teve essa necessidade de ter que organizar o espaço em que vive, né? Separar determinada terra para determinada família, que era um grupo de família, né? Eram várias famílias naquele bairro, então não tinha um papel que falava assim, olha, sua terra é isso, sua terra é aquilo, a tua área de plantação é essa, tua área de plantação é aquilo. Então a topografia começou a iniciar a partir daí, porque aí o homem teve essa necessidade de organizar o espaço em que vive, e aí ele começou, através da topografia, fazer os levantamentos de cada área, de determinar cada espaço, a área do plantio, tá? Então, basicamente, a introdução da topografia vem a partir daí. Então, topografia. A palavra topografia oriunda-se da língua grega, né? Ela possui dois termos, topos mais graphen. Topo significa lugar e graphen significa descrição. Então, a palavra topografia nada mais é do que você descrever uma porção daquela terra. Um exemplo bem básico é, por exemplo, você compra um terreno de 5 por 25, ou seja, você tem um terreno de 125 metros quadrados. Então, a topografia ela descreve essa dimensão desse terreno, se ele é curvo, se ele tem aclive, se ele tem declive, qual que é o tamanho dele, se realmente ele tem 5 de frente, se ele tem 25 de comprimento. Então a topografia ela tem esse papel de controlar isso, de você organizar e falar assim, não, exatamente o meu terreno ele tem essas medidas. Porque às vezes você pode comprar um terreno e já tem uma casa morando do lado, um vizinho no caso, e ele acabar, sei lá, invadindo parte do teu terreno, e aí como é que você vai realmente analisar e ver se realmente o seu terreno está certo. Então, esse é o papel da topografia, fazer o levantamento daquele terreno e descobrir exatamente se aquele terreno seu não foi invadido, se ele está certinho nas medidas para que você possa utilizar ele. Se caso o teu vizinho tenha invadido o seu terreno, você pode estar entrando com uma ação judicial ou conversando com ele para que ele pague a tua parte do terreno que foi exatamente, vamos dizer, tomada, né? Então, basicamente é isso. E dentro da topografia, quais os objetivos que a topografia tem? A topografia, ela basicamente descreve, né, uma parte ou uma porção daquela área graficamente, por meio de representação de mapas cartográficos, documentos cartográficos e até mesmo planta topográfica, que realmente esse é o objetivo, você fazer o levantamento topográfico, as medições métricas daquele local e depois transferir isso para uma planta topográfica,
tá? Como uma forma de documento. Então, para execuções de projetos com o objetivo de construir, regularizar, foi o que eu acabei de explicar, e organizar determinada área. E como que é executado esse objetivo da topografia? Na topografia, o nome topografia, tá? É quando você vai fazer o trabalho da topografia, existe uma nomenclatura chamada assim, vamos fazer o levantamento topográfico. Então, levantamento topográfico é a ação do topógrafo, tá? Então, esse é basicamente o nome, a nomenclatura, tá? Então, são dados coletados em campo, ou seja, naquele determinada área, naquele determinado terreno, que é feito essa coleta de dados. Então, esses dados são medidas de distância horizontal, vertical, ângulos, o posicionamento georreferencial de um ponto específico do globo terrestre, ou seja, são as coordenadas x, y, z de localização daquela determinada área. Então, você tem um terreno num determinado estado, numa determinada cidade, num determinado bairro, e dentro daquele bairro você tem aquela rua. Então, isso através da tecnologia hoje, você consegue, através de coordenadas, descobrir exatamente o ponto aonde está o seu terreno, aquele determinado terreno, na localização geográfica do globo terrestre. Tá? Então, por exemplo, se eu te passar as coordenadas do meu endereço, da minha casa, através dessas coordenadas você consegue descobrir onde eu moro. Basicamente é isso. Então, aí através dessas variáveis coletadas em campo é possível calcular coordenadas, área e volume, tá? Volume é importante, porque às vezes você tem um terreno que ele está em declive, ele está em aclive, precisa fazer um corte, tá? Um corte daquela terra, uma porção daquela terra para que a terra esteja regularizada ali, vamos dizer, ela esteja plana, para que você possa fazer uma edificação, tá? Ou até mesmo você ter um bom aproveitamento de como você vai construir sem ter que gastar muito dinheiro para ter que remover aquela porção de terra. Então, basicamente é isso. Então, é calcular coordenadas, né, para achar as delimitações do terreno, achar área, achar volume, descobrir volume, ou até para tirar ou para colocar. Então, com isso, podemos criar plantas topográficas, que é o objetivo, representando os limites daquela área, os desníveis e localização exata do mapa. Para quê? Para que possamos ter o máximo de informações necessárias para a execução de um bom projeto. Então, toda construção é preciso obter esses dados para que possamos, então, criar projetos adequados no intuito de reduzir custos e trazer segurança. Então, assim, as pessoas não têm esse conhecimento, mas, assim, quando você compra um terreno, apesar dele ser seu, você não pode construir o que você quiser e como você bem quiser. Então existem leis, tá? Códigos de obras que determina como você deve construir sua casa. Tudo isso para quê? Para trazer segurança, para trazer saúde, saúde no local, para que você não construa uma casa de qualquer jeito, você não tenha luminosidade adequada, você não tenha a saúde adequada dentro do teu próprio ambiente de moradia, né? Então, basicamente é isso. Então, aí existe essa norma que faz com que você siga para que tudo saia dentro dos conformes, tá? Dentro da lei, corretamente. E isso conta como valorização do teu terreno, como valorização da sua casa, entendeu? Tudo isso faz parte. E quem cria os projetos através destes dados coletados? Então, topógrafo é o nome do profissional que se faz o trabalho da topografia, tá? Então, quando você vai precisar fazer esse levantamento topográfico, você contrata um topógrafo, tá? E esses trabalhos são solicitados através de arquitetos e engenheiros, para que eles possam, através desta, criar os projetos adequadamente, como eu falei, né? Dentro dos padrões da lei, com segurança, um projeto bem edificado. Basicamente é isso. Então, quem faz esses projetos são os arquitetos e os engenheiros. O topógrafo, ele é um profissional habilitado no qual ele vai fazer o levantamento topográfico e criar a planta topográfica, que é feita através do AutoCAD e tudo mais. E quais as tomadas de decisões na hora de fazer o levantamento topográfico, tá? De acordo com Brinker, 1977, Brinker é um autor
que fala sobre topografia, ele descreve como deve ser feita a topografia, como a topografia se comporta. Então, é legal dar uma lida neste livro aí. Então, ele fala o seguinte: o trabalho da topografia basicamente são divididos em 5 passos. Primeiro, tomada de decisão, onde se relacionam os métodos de levantamento, equipamentos, posições ou pontos a serem levantados, etc. Segundo, trabalho de campo ou aquisição de dados, né? Efetuam-se as medidas e gravações dos dados. O terceiro passo é calcular os processamentos, né? Elaboram-se os cálculos baseados nas medidas obtidas para a determinação da coordenadas, volume, etc. E o quarto passo é mapeamento ou representação. Produz-se o mapa ou carta a partir dos dados obtidos, né, e medidos e calculados. E o quinto é a locação. Então, dentro da construção civil existe um órgão que regulamenta, foi o que eu acabei de explicar, o que pode e o que não pode construir, as maneiras corretas de fazer algo da construção civil dentro da lei. E o órgão regulamentador é a ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica. Tá? E as normas que regem o parâmetro do levantamento topográfico é a ABNT-NBR 13.133. Então, dentro da topografia a gente tem algumas subdivisões. Então, nós temos a topografia, temos também a topometria, a topologia. A topologia está um pouco ligada ali com a representação da planta, como que a planta vai se comportar ali mais do levantamento, tá? O projeto em si feito. E tem mais umas outras questões também da topologia que eu não vou entrar muito no mérito porque não faz parte da questão da disciplina do curso técnico em edificação. E o levantamento topográfico, tá? Dentro do levantamento topográfico nós temos dois tipos de levantamento, o planimétrico, tá? E o planialtimétrico. Não, eu errei aqui. Depois eu vou corrigir aqui, mas a ideia é o seguinte, é o planimétrico e o altimétrico. E através do plano, aí nós temos o planimétrico, ele é o quê? Ele basicamente é o levantamento do plano. Você vai pegar o terreno no plano e vai fazer as medições horizontais, tá? Então ele vem com o teodolito e faz as medições horizontais através de ângulo, nas horizontais. E o altimétrico, ele faz o quê? Ele pega os desníveis do terreno, vamos dizer as alturas, né? Se o terreno está em aclive ou declive, ele vai pegar essas oscilações da declividade do terreno, tá? Então ele faz o levantamento planimétrico e faz o levantamento altimétrico. Normalmente faz-se os dois, o planimétrico e o altimétrico, e aí chamamos de um levantamento plani-altimétrico, que é a junção dos dois, tá? E o objetivo é fazer o quê? Pegar esses dados coletados, desenhar o projeto e através do projeto de topografia fazer a locação daquele local aonde vai ser executado a obra, tá? Basicamente é isso. E os tipos de topografias e suas definições. A topografia é a ciência que tem por objetivo estudar parte de uma porção da Terra, porém com limites de raio de até 20 km. Mas na prática, o levantamento topográfico, apesar de ser feito sobre a superfície da curvatura da Terra, é desconsiderada essa curvatura. Então, os dados levantados sempre serão planos, por isso é importante que se avalie a extensão da área em que vai se efetuar o trabalho, pois podem ocorrer erros que são chamados de erros de esfericidade e, portanto, é possível calcular o erro de curvatura caso necessário. Afinal, quanto maior for a distância, maior será o erro de esfericidade, tá? Então, apesar da topografia ter um range de limite para levantamentos, levantamentos de 20 km, na prática os levantamentos não ultrapassam mais do que 2 km de distância. A área da ciência que estuda partes maiores como cidades, estados, países e até mesmo o planeta Terra é a geodésia. Então a topologia ela vai puxar mais lá para o lado da geodésia. Então por isso que eu não mencionei muito, mas a gente vai dar uma pincelada aqui, uma passada para vocês entenderem um pouco o que é essa questão da geodésia. Então lá, geodésia é a ciência que estuda a Terra, sua forma e seu campo gravitacional. Mas o que a geodésia tem a ver com a topografia? Existem 3 tipos de geodésia: geodésia física, geodésia por satélites e a geodésia geométrica, que no caso é a que a gente trabalha,
tá? Que é o levantamento topográfico. A geométrica é a geodésia, que trabalha em junção à topografia, estuda as mesmas relações e métodos que a topografia, porém com extensões maiores. A geodésia também trabalha na elaboração de vários tipos de mapas. Em contrapartida, a topografia descreve em forma de planta topográfica os dados coletados em campo. Então, ou seja, você tem os dados coletados em campos e através desses dados você vai gerar um arquivo de imagem, você vai criar uma planta, um projeto daquela área, tá? Então é isso. Então, quando estamos falando de levantamento topográfico, plano e altimétrico, adotamos a Terra como sendo plana. Então, ou seja, quando a gente faz um projeto, um levantamento no caso, um levantamento planimétrico, um levantamento do plano, a Terra é adotada como se ela fosse plana, tá? Então não leva em conta a curvatura da Terra, tá? Então desconsideramos a curvatura da Terra. Porém, quando estamos falando de geodésia, que aí já é um campo mais aprofundado da geodésia, né? Aí volta-se a considerar a curvatura da Terra. Não mais é considerado como trabalho topográfico. Aí já é uma outra história, já um outro tipo de estudo, não tem muito a ver com a topografia. Cartografia. Dentro da topografia, né, tem a cartografia também, né? Cartografia é um conjunto de estudos que envolve atividades científicas, técnicas e artísticas, que tem por objetivo a criação de mapas e documentos cartográficos. A cartografia foi introduzida no século XV e XVI e teve um papel importante nas navegações marítimas para exploração de continentes. Com o avanço da fotografia e da aviação, a fotografia aérea pôde ser introduzida na cartografia em meados do século XIX. E houve-se a evolução da cartografia trazendo diferentes formas de como vemos o mundo. Tá? Então, ou seja, daquele tempo para cá foi se evoluindo, até que hoje é tudo digital, né? Os mapas hoje são digitais, a cartografia hoje você consegue viajar o mundo tudo através do Google Maps, vamos dizer assim. Então, dentro da cartografia temos a temática e a interpretativa. São variações de como você lê o mapa. Então, divisão da topografia. A topografia está dividida em dois tipos, são a topometria e a topologia. A topometria é as relações métricas, ou seja, é a parte de cálculo onde envolve as medições de áreas, altura, que adotam a nomenclatura de planimetria, né, que é o levantamento plani-altimétrico. Não, planimetria, que é o levantamento do plano, e altimetria, que é o levantamento da altura, dos desníveis, tá? E a planialtimetria é a mesma coisa, né? No caso, seria a junção dos dois, do plano com altimetria. E aí torna-se planialtimetria. Então, nada mais é aqui embaixo, só para vocês entenderem. Planimetria, medição da superfície plana. Altimetria, medição dos níveis ou relevo, que chamamos de altura. Plani-altimetria, medição do plano e relevo de uma determinada área, a junção dos dois. Aí, áreas de atuação e aplicação da topografia. Quais as áreas de atuação e onde você pode trabalhar? A topografia é uma das áreas mais abrangentes, com grandes possibilidades de empregabilidade, ou até mesmo seguindo como microempreendedor. Depois de formado como topógrafo, você tem todos os conhecimentos, você pode abrir uma empresa de topografia e prestar serviços aí como microempreendedor. Então, você pode trabalhar como agrimensor, faz o levantamento de inventários, desapropriação de terras e regularização de terrenos rurais e urbanos, tá? Um campo muito bacana. Hoje em dia, o que está em alta também é essa questão de regularização de imóveis. O georreferenciamento de imóveis rurais, tá? Que é para achar a localização daqueles imóveis no globo terrestre. Trabalha no levantamento de áreas de imóveis através do GPS, também com o foco de regularização de imóveis. Levantamento plano e altimétrico cadastral na construção civil. Faz o levantamento topográfico para implantação de novas construções de edifícios
casas, pontes, rodovias, estradas, aeroportos, portos, viadutos, túneis, prédios, construções de casas populares, barragens e mineradoras, etc. Tem uma gama de áreas que pode se trabalhar dentro da construção civil. E como é que é feito esse levantamento planimétrico? Tá? Na topografia planimétrica, o objetivo é coletar os dados métricos de distância horizontal, ângulo e posicionamento geográfico do terreno através de dados, através desses dados, né? É possível calcular a área e qualquer tipo de terreno. Então aqui só para vocês entenderem, aqui nós temos aqui uma rua, nós temos uma calçada, e aí aqui nós temos os pontos, ó, ponto 1, ponto 2, o 3 e o 4. Aí como é que é feito esse levantamento? Então imagina que isso aqui já existe o terreno lá, só que não tem os dados coletados. Aí o que é feito? O topógrafo vem aqui com o teodolito aqui, então ele posiciona o teodolito aqui, e através de ângulos horizontais ele vai encontrar essa distância aqui horizontal, né? Essas distâncias daqui. Aí depois ele vai posicionar o teodolito aqui, vai achar essa outra distância. Depois ele vai achar essa outra distância e vai achar essa outra distância até fechar o polígono, o desenho do terreno em si, por completo, tá? Então, basicamente, esse é o tipo de levantamento topográfico. Então, distâncias horizontais, vai encontrar ângulos, através de ângulos ele vai achando essas distâncias horizontais, tá? Então, tá aqui, o topógrafo vai estar aqui, e aí vai ter um outro rapaz segurando a baliza aqui, só para vocês terem uma base, mais ou menos, como é que funciona. Vai estar segurando a baliza aqui, para poder tentar achar essa angulação e achar exatamente o ponto aqui dessa distância horizontal. Então, basicamente é isso. O levantamento altimétrico, esse aqui é um desenho do próprio levantamento planimétrico que tem lá. Esse aqui é o desenho em corte. Então, só para vocês entenderem aqui, voltando, aquele desenho lá, ele está cortando aqui no meio, e aí ele vai fazer os levantamentos dos desníveis do terreno. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui, ó, o terreno, tá? Aqui, ó, a rua, a calçada, aqui a rua e aqui as calçadas. E aqui é o começo do terreno. Então, ele vai achar esses desníveis do terreno. Então, o plano e o altimétrico faz esse levantamento aqui. Então, ele vai achar essas distâncias aqui, ó, distância vertical, ou seja, ele vai achar a distância. Então, se você observar, por exemplo, se eu for fazer uma medição aqui no meio, provavelmente eu vou encontrar que essa medida aqui ela é mais baixa do que essa aqui, ela é menor do que essa aqui. Então, o levantamento topográfico altimétrico é dessa forma que é feito. Só para vocês terem uma ideia. Mas mais para frente eu vou explicar mais a fundo exatamente como é que funciona. Então, só para vocês terem um conceito básico de como que funciona a topografia. E aí, depois daquele levantamento dos dados, você cria uma planta topográfica, né? Depois dos dados depois de levantados os dados, plano altimétrico, é feita uma planta topográfica chamada planta de situação. Então aí aqui é a planta do local, aqui é uma espécie de lotes, são vários lotes aqui, e aqui você tem o terreno no qual está na planta de situação. Tá certo que aqui eu poderia fechar mais ainda, mas só para vocês terem uma base de como é que funciona. E onde é aplicada a topografia? Então a topografia ela é usada com projetos de construção de estradas, né? Obras de engenharia no geral, aeroportos, portos, pontes, viadutos, rodovias, túneis, prédios, construção de casas populares, terraplenagens, para implantação de lotes de casa, projeto de irrigação, locação de obras, agricultura e pecuária. Então ela tem uma grande gama aí. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho para receber mais notificações, deixe o seu comentário se tiver qualquer dúvida e muito obrigado e até a próxima.